Iniciamos o nosso curso de Geometria Plana aqui no Educacional Plenos. Antes de iniciarmos, peço que vocês curtam o nosso vídeo, é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. O YouTube entende que deve recomendar o nosso trabalho para outras pessoas, beleza? E claro, não custa pedir para que você também faça a sua inscrição aqui no Educacional Plenos, clicando no sininho das notificações. Esse curso de Geometria Plana contará com diversas aulas. A gente sabe que aulas muito longas tiram a atenção do aluno, então a ideia é fazermos aulas curtas, pequenas doses contínuas de geometria plana, e depois dessas aulas, em cada tópico, teremos alguns exercícios resolvidos também, ou seja, listas de exercícios, ok? Então, na primeira aula, hoje, vamos apresentar conceitos introdutórios da geometria plana, os conceitos primitivos, os postulados e teoremas. Um aspecto histórico é muito interessante ser dito aqui. A geometria é um ramo da matemática muito antigo. Esse ramo aí pode datar de 4.000, 5.000 anos antes de Cristo, lá na época dos babilônios ainda. Mas foi por volta de 300 anos de Cristo que um cidadão chamado Euclides de Alexandria unificou, sistematizou toda a geometria conhecida até a sua época em um livro. Esse livro chamado Os Elementos. Tem vários volumes. É um livro muito extenso, muito interessante, mas a gente vai fazer, claro, um resumo aqui dos conceitos principais. Bom, o Euclides trouxe várias inovações para a geometria, demonstrou teoremas, fez várias descobertas. Só que a grande inovação dele foi a seguinte: a partir de alguns enunciados curtos, é possível, por deduções lógicas, construir todas as propriedades geométricas das figuras. A isso, essas propriedades, nós damos o nome de teorema. Por exemplo, o teorema de Pitágoras. Ele vem dentro aí da geometria plana, mas ele é provado a partir de vários conceitos iniciais. E tantos outros teoremas que a gente conhece da geometria plana. Então essa foi a grande sacada de Euclides, e aqui é o pontapé inicial da matemática moderna, ou seja, é aqui que começa o trabalho do matemático, de demonstrar as coisas. Os conceitos primitivos, o que são? Na geometria são conceitos dos quais a gente não prova a existência e a gente nem entra na sua natureza, a gente não vai discutir isso. Apenas diremos o seguinte: existem 3 objetos geométricos chamados ponto, reta e plano. A gente representa um ponto com essa letra maiúscula P aqui. Evidentemente, o ponto, para a nossa representação, parece um círculo. Só que, na verdade, ele é um objeto que não tem dimensão. A reta, a gente tem aqui representada com letras minúsculas. E o plano, geralmente, a gente representa com letras gregas. Assim como tem o π, que vale lá 3,14, blá, 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 o π também pode servir para indicar um plano, e não a constante também da geometria plana, tá certo? 3 conceitos importantes, conceitos primitivos. Eles existem, são objetos geométricos, e a gente não vai pensar muito sobre isso, vamos utilizá-los simplesmente. Com esses conceitos primitivos, eu preciso criar algumas sentenças a partir das quais eu consigo construir todos os teoremas que virão. Essas sentenças são chamadas de axiomas ou postulados. Vamos apresentar aqui os principais axiomas de Euclides para a geometria plana. O primeiro diz o seguinte: em uma reta há infinitos pontos. O segundo diz o seguinte: por um ponto passam infinitas retas, como você está vendo na figura aqui. Você pode traçar qualquer reta em qualquer direção aqui, passando por esse ponto. O próximo axioma, muito interessante, muito importante, diz o seguinte: 2 pontos determinam uma única reta. Por exemplo, lá na geometria analítica ou no estudo das funções do primeiro grau, a gente sabe que para encontrar a equação de uma reta a partir do gráfico, a gente precisa de 2 pontos. Ou seja, precisamos das coordenadas x e y de 2 pontos para encontrar a equação da reta. Isso vem desse axioma. 2 pontos determinam uma única reta. Então a gente não precisa de mais pontos para encontrar a equação, nesse caso que eu apresentei, nesse exemplo aqui que eu apresentei. Um axioma muito importante, tem que lembrar dele. Outro axioma fundamental diz o seguinte: 3 pontos não colineares determinam um único ponto. O que são pontos colineares? Se a gente disser que 3 pontos são colineares, significa que os 3 obrigatoriamente estão na mesma reta. Aqui, você pode ter 2 na mesma reta e 1 que não esteja. Ou seja, você tem 3 pontos não colineares, embora 2 deles sejam. E aí você consegue determinar um único plano com esses 3 pontos não colineares. Existe mais um axioma muito importante, que é o axioma das retas paralelas. Agora que apresentamos alguns axiomas, eu vou apresentar novamente alguns conceitos primitivos que são muito importantes. Lá, a gente representa uma reta com
essa flechinha aqui, tá certo? Flechinha dupla, para um lado e para o outro. Evidentemente, uma reta, ela não é um pedacinho só, ela é um objeto que vai para o infinito à esquerda e para o infinito à direita. Só que a gente quer trabalhar muitas vezes com segmentos de reta. O que é o segmento da reta? É simplesmente um pedaço, uma região da reta delimitada por 2 pontos que a gente identifica, por exemplo. Aqui é um segmento AB, ela é delimitada pelos 2 pontos, A e B. O segmento de reta é muito interessante, porque a gente, em geometria, quer muitas vezes calcular o comprimento de um lado do triângulo, por exemplo, da diagonal de um retângulo. É muito comum isso. Então a gente trabalha muito mais com segmentos de reta do que com as retas propriamente ditas, tá certo? Uma coisa importante. A gente viu do axioma que a reta sempre possui infinitos pontos, então vale também para o segmento de reta, mesmo que ele seja um pedaço só. Portanto, se nós temos aqui um segmento AB, entre esses 2 pontos tem que existir pelo menos um ponto C. Entre A e C vai existir outro e assim por diante. Então existem infinitos pontos aqui entre A e B. A gente está usando aqui, evidentemente, o axioma que eu apresentei lá no começo. Uma outra propriedade aqui, axiomática, digamos assim, importante é a seguinte: quando a gente introduz esse ponto entre os dois que formam o segmento, a gente divide o segmento da seguinte forma: o comprimento AB vai ser simplesmente a soma do comprimento AC com o comprimento BC. Essa barrinha que a gente põe sobre as letras justapostas significa simplesmente a medida, o comprimento deste segmento de reta. Como a gente dividiu esse segmento em 2 segmentos menores, essa propriedade, que também é uma propriedade que a gente não demonstra, está dizendo o seguinte: se nós somarmos o comprimento do AC com o comprimento do BC, eu obtenho o comprimento original AB, tá certo? Por fim, nós temos os teoremas, eles são os mais importantes. Teoremas, proposições, sentenças. O que são esses objetos? São simplesmente proposições deduzidas logicamente dos conceitos primitivos, postulados, definições. Então, a partir dos postulados, dos conceitos primitivos e de outras definições que podem aparecer eventualmente na geometria, a gente consegue demonstrar certas propriedades, como, por exemplo, o teorema de Tales. O teorema de Tales também vem, evidentemente, desses conceitos primitivos. A gente demonstra o teorema de Tales, por isso que ele é um teorema. Agora que nós encerramos a apresentação dos conceitos primitivos e dos teoremas postulados, eu preciso fazer um exemplo de aplicação. Bom, dado um segmento de reta entre os pontos A e B, prove que existe um único ponto que divide o segmento na razão x. Esse teorema faz parte de uma classe de teoremas muito maior na matemática, chamados teoremas da existência e unicidade. Eu tenho que provar que existe um objeto satisfazendo determinadas regras e que ele é único, por isso existência e unicidade. Bom, partimos do seguinte: um segmento AB qualquer. Será que a gente consegue pegar um ponto P aqui, de modo que a divisão entre o AP e o BP seja igual a x? Será que existe esse ponto? Essa é a pergunta. Quando você diz, um ponto que divide o segmento na razão x, significa exatamente isso. Dividir o AP pelo BP e isso dá x. Tá? Será que existe esse ponto? Bom, eu sei o seguinte dos axiomas. Se eu tiver uma distância L aqui menor do que a B, sempre vai existir um ponto P que dista esse valor L do A. Para qualquer L menor que AB, certo? Para estar dentro do segmento aqui. Qual é a distância restante? BP. Bom, a gente sabe que AB é igual a AP mais BP. AP é o L. Então isso aqui é a mesma coisa que L mais BP. Eu vou passar o L subtraindo e colocar o BP em função de L. Então, BP vai ser simplesmente AB menos L. Isso aqui é sempre maior que zero, porque o L tem que ser menor do que o comprimento do segmento AB. Agora veja, eu consigo um P que satisfaz essa expressão. Só que será que esse L aqui satisfaz essa expressão? Então a minha pergunta é a seguinte: em vez de colocar P sobre BP, eu quero saber se existe um L tal que, se eu dividi-lo por AB, que é uma constante, menos L, isso aqui dá x. X também é um valor fixo, é uma constante. Será que existe, para uma constante qualquer x, esse L satisfazendo essa equação? Bom, como que eu vou fazer? Eu vou fazer um rascunho. A gente quer um x
dividido por L, AB menos L. É um rascunho isso aqui, não é a demonstração, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar esse denominador multiplicando x. Então, a gente vai ter x vezes AB, que é uma constante, x também é uma constante, menos x vezes L. Quem está variando aqui é o L. Isso aqui tem que ser igual a L. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o menos xl para lá. Então, a gente vai ter x vezes AB é igual a L mais XL. E eu ponho o L em evidência. A gente sabe que, pondo L em evidência, a gente vai ter 1 mais X. Então, eu vou passar esse cara dividindo esse cara aqui. Então, a gente vai ter o seguinte, L é igual a X dividido por 1 mais X, tudo isso multiplicado por AB. O que eu estou provando com isso aqui? Eu estou dizendo o seguinte, se eu tiver um valor X aqui, eu consigo obter um L. Para qualquer x que eu puser aqui, existe um L nessas circunstâncias. De modo que esse L, se ele for igual a x sobre 1 mais x multiplicado por AB, isso faz com que, no final das contas, x seja igual a L sobre AB menos L. Eu provei o seguinte, para cada x eu consigo um L com essa expressão, e, fazendo algumas manipulações algébricas, chegamos em x igual a L sobre AB menos L. E como existe um ponto P para qualquer L nessa situação, de modo que o L seja menor do que o segmento AB, evidentemente estou dizendo que existe o ponto P, tá certo? Essa é a etapa da existência. Agora, a unicidade. A unicidade é o seguinte, eu vou supor que existe um outro ponto P, P'. Então, existem dois pontos, P e P', de modo que eles dividem o segmento na mesma razão. Então, olha só o que está acontecendo. AP dividido por BP é igual a x e também é igual a AP' sobre BP'. Bom, além disso, a gente tem mais duas informações. AB ele vai ser ', a AP mais BP, e também vai ser igual a AP' mais BP', certo? Com essas duas equações aqui, eu consigo escrever o seguinte. Eu vou escrever simplesmente que AP é igual a AB menos BP, certo? É a primeira equação, passei o BP subtraindo. E na segunda equação, vou fazer a mesma coisa. Então, AP' vai ser o AB, é o mesmo segmento, menos BP'. Ok, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir esses dois caras nessa igualdade. AP sobre BP igual a AP' sobre BP'. Então, substituindo nessa igualdade, a gente vai ter a seguinte observação. A gente vai ter AB menos BP dividido por BP é igual a AB menos BP' dividido por BP'. O que eu vou fazer agora? Bom, isso aqui eu não preciso mais, né? Então eu vou multiplicar em cruz e vou obter a seguinte expressão. BP' multiplicado por AB menos BP' multiplicado por BP igual a, agora, BP multiplicado por AB menos BP multiplicado por BP'. Bom, olha o que está acontecendo aqui. Esse cara tem o mesmo sinal desse e são iguais e estão em lados opostos da equação. Então eu simplesmente cancelo, né? Um subtrai com o outro e dá zero. No final, eu vou ter o seguinte. Passando esse cara subtraindo, eu vou ter BP' vezes AB menos BP vezes AB igual a zero. E aí eu ponho em evidência o AB. Eu vou ter AB em evidência, então eu vou ter BP' menos BP. Isso aqui é igual a zero. Bom, como a gente está pensando em números reais, essa multiplicação só existe se ou o AB é zero ou esse é zero. Como o AB não pode ser zero, já que é um segmento que tem valor superior a zero, né? Por hipótese aí,
a gente obrigatoriamente tem a seguinte igualdade. BP' menos BP é igual a zero. Isso é a mesma coisa que dizer que BP' é igual a BP. Ou seja, já que o P e o P' estão situados aqui entre A e B, e a distância do P' para o B é igual à distância do P para o B, isso só pode acontecer se, e somente se, P for igual a P'. Portanto, você provou que o P é único. Se existisse um outro ponto, P', ele tem que ser exatamente igual ao primeiro, por isso que ele é único. Bom, a gente encerra por aqui essa aula. Eu peço novamente que vocês curtam o nosso vídeo, é muito importante. Deixem seus comentários aí, suas dúvidas, também um feedback pra gente. E também peço para vocês se inscreverem no nosso canal. Essa é a aula 1. Na aula 2 você vai encontrar o conteúdo de ângulos, sabe? Aquela coisa de alternos internos, correspondentes, suplementares, complementares, paralelismo geométrico. Aí sim a gente vai ter listas de exercício para resolvermos bem interessantes sobre esse assunto, beleza? Bons estudos e até mais. Finalmente.